Glória a Deus. Eu pensei em dar mais uma palavrinha sobre Sansão. Aí eu pensei na queda de Sansão, porque é muito bom ver Sansão matando filisteus. Mas era como o profeta, quando foi no zoológico e viu uma águia aprisionada. E aquilo ali era muito triste. Alguém chegou para ele e disse: não é triste uma coisa desta? Uma ave desta, que o lugar dela é nos céus, é voar nesse céu azul. Agora encontrá-la aprisionada deste jeito, nessa gaiola. Ele diz: olha, o pior é ver o homem que foi feito à imagem de Deus preso no pecado, nas doutrinas, nos credos, nos dogmas. Isso é o pior que existe. Então, você vai notar que a vida de Sansão, se ver as proezas, é muito bom ver as proezas da vida de Sansão. E eu quero passar por alguma coisa aqui de mais um servo de Deus. Mas vamos meditar um pouquinho em coisas que Sansão fez e que nós podemos fazer. E que Sansão caiu e nós podemos cair. E vamos ver o profeta chamou isso de alguns nomes. Eu quero usar mais esses nomes. No parágrafo 9 e 10 da mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. O profeta pregou sobre Sansão e já teve um título, uma igreja enganada pelo mundo. Sansão é uma igreja enganada pelo mundo. Agora ela precisa recuperar, porque depois do engano ela pode se levantar novamente e ter poder. O seu cabelo deve crescer outra vez. E se o cabelo não cresce, não tem poder. Por isso a mulher tem que ter o cabelo crescido, porque ela tem poderio sobre os anjos, com aquele cabelo crescido. E ela não tem poder nenhum sobre os anjos, certo? Sobre os anjos, certo. Ela tem que se capacitar para ter poder sobre anjos errados. Sobre anjos que as unge para ser atraente, ser sensual. E você sabe, mulher sabe o que é isso. Então tem anjo para derramar unção para isso. E tem o Espírito Santo também, que tem seus anjos para derramar unção sobre o seu povo, sobre suas filhas. É só dar lugar para Deus. Para quem você dá lugar é aquele alguém que vai encher o vaso. Você deu o lugar, ele vai encher. Então, uma coisa que aconteceu com Sansão, ele começou a fazer, a primeira coisa, começou a fazer malandragem. Ele começou a fazer malandragem. Ele já não ficou mais só entre o povo israelita. Começou a fazer alguma visita em boteco. Começou a fazer alguma visitinha assim, alguma malandragem. Você sabe que é uma pessoa que quando começa a fazer malandragem, um homem, quando começa a fazer umas malandragens, ele não é mais aquele homem honesto que a esposinha tinha em casa. Então, ele começou a fazer malandragem, ele já está achando que ele é um galã. Talvez não tenha nem cabelo na cabeça, mas ele acha que é galã. Dá uma olhada assim no espelho, penteia uns 5 fios e estou abafando. E aí ele começa a fazer malandragem. Porque o rapazinho vai fazer malandragem pela beleza que ele tem, pela força. Como São João diz, eu vos escrevo mancebo porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Agora, quando a palavra de Deus está em vocês, mancebos, vocês não fazem malandragem. Quando Sansão fez malandragem, ele foi exatamente no lugar que não devia ir. Ele começou a ter companhia errada. Ele fez malandragem. Mas você não pode ter companhia errada sem primeiro fazer a malandragem, sem ser um malandro. O que é isso? Vocês têm que pensar nisso. As pessoas têm que pensar nisso. Quando você vê o erro lá na frente, o começo da malandragem foi bem aqui atrás. O começo da malandragem. Lá no trabalho, as pessoas com quem você conversa, ali começa a malandragem. Na hora que tem um tempinho, na hora do almoço, dá uma parada, aí já começa a arrumar umas gatinhas para ficar conversando, e elas uns gatinhos, como eles expressam aí, né? Que não é nada mais que gato.
Pois é gato e gato só. Não tem nada de eleito. É gato e gata. Certo? E é onde eles começam a fazer malandragem. E Sansão foi nisso daí. Ele começou a fazer malandragem. Começou a conversar com a Dalila. E tudo bem. Falar com a Dalila, que tem de mal um homem que já matou 1000 filisteus. Conversar, é uma honra conversar com a Dalila, das mulheres mais bonitas do dia. E ali foi quando a malandragem chegou. E você tem que perceber que essa malandragem, primeiro, ela é feita no espírito, vem na mente. Você sabe que aquilo está errado, mas não consegue fugir dali. Então é a malandragem. Você sabe, está errado, mas não consegue sair dali. Você não consegue sair exatamente do lugar onde a Dalila vai, onde o espírito errado está. Você não consegue sair dali. Então começa a fazer malandragem e aquilo começa a te ganhar. Foi o que Dalila fez. A primeira vez conversou com ele: onde é que está o seu poder? Eu quero saber do seu poder. Um homem forte que nem você assim, né? É um homem bonito. Mas você tem um poder aí, que tem tantos homens fortes lá entre os filisteus, mas não tem nenhum homem que tem o poder que você tem. Eu queria saber de onde vem esse poder. Fala para mim, você me ama? Eu te amo, Dalila, te amo. Então conta para mim esse segredo, esse poder que você tem aí. Conta para mim. Até parece que ela queria o poder. Ela queria matar ele, ele não sabia. Ela queria acabar com ele, ele não sabia. Ela queria ganhar aquelas pratas e ele não sabia. O homem fica cego quando ele começa a ficar malandro. Vocês me perdoem, talvez se você estiver nesse caminho, não me perdoe, mas o homem fica cego quando ele começa a fazer malandragem contra a mulher dele. Ele fica cego. Ele não sabe que ele é malandro. Ele acha que ele é um galã. Ele acha que ele está abafando. Uns é porque tem uma belezinha. O outro é porque é feio que dói. Não tem jeito. É desse jeito. Porque se você pensar, não é só gente bonita que faz malandragem. Não, gente feia também faz com gente feia. Porque gente feia é difícil achar gente bonita. Gente feia faz com gente feia. Malandragem. E isso muitas vezes acontece por onde vocês andam. E você acha que está fazendo até uma grande coisa. E a sua mulher não sabe da sua malandragem. Seus primeiros encontros, suas primeiras conversas. E o seu marido também não sabe da sua malandragem. Eu vou partir para o lado de vocês também. Penso que é só o homem, não. Aí o marido não sabe das malandragens, as suas primeiras conversas, com quem você conversou, que tipo de espírito você teve, né, quando você começou a conversar. E aquilo ali foi uma malandragem. Então Sansão, a queda dele começou aí. Começa com malandragem. E faz malandragem sempre aquele meninão arteiro. Ele faz malandragem. Ele é um arteiro, é um meninão. Aí ele faz malandragem aqui, ali, ele ri. Faz coisa errada e ri ainda. Faz coisa errada e ri. Eu acho que não fez coisa errada, não. Fazendo malandragem e rindo ainda. Você tem coragem de sorrir ainda? Tem, fazendo malandragem. Então um dia você vai pagar. Esse sorriso vai se tornar em choro. E vai ser tão doloroso. Por que você não larga de ser malandro hoje? Por que você não larga de ser malandra? Por que você não larga de ficar aí? O segundo passo. O segundo passo é exatamente o complemento da malandragem. O segundo passo. Quando você começa a ficar malandro, o segundo passo da queda de Sansão, ele começou a flertar. Dar umas olhadinhas. Aquelas olhadinhas assim, meio, achando que está com vergonha, mas daqui a pouco fica sem vergonha. Dá umas olhadinhas assim, olha que olho ela tem, olha, e dá uma piscadinha. Tá? Ele começou a flertar. Sansão começou a flertar com Dalila. E você sabe que não era difícil aquilo, como não é difícil hoje. Porque era flertando com quem estava querendo ele, com quem estava engraçada, com o seu poder, com a sua elegância, com a sua força, com a sua pompa. Isto que é ser homem. Começou a flertar. Agora Sansão não era casado. É como o rapaz começa a flertar com gente que não é
crente, não é da mesma fé. A moça também começa a flertar com gente que não é da mesma fé. E aí está, você começou a fazer malandragem. Começou a ficar leviano, leviana, e aí começou a flertar. Deu uma olhada nela, nele, e aí, daqui a pouco você vai ver onde você vai cair. Onde está o seu poder, Sansão? Eu quero saber, você me ama? Eu te amo, Dalila. Então, conta para mim. Aí foi a primeira vez, não deu nada certo. Não deu nada certo. A segunda vez, nada certo. Terceira vez, nada certo. Mas ele não aguentou. Começa a brincar, você começa a brincar, fazer malandragem é começar a brincar com uma coisa que é perigosa. Aquilo é perigo, mas você começa a ser malandra naquilo. E começa a brincar com o que não deve brincar. Deveria ser mais sério, mais séria. Outra coisa, eu sou muito para mexer em tudo. Porque eu não aguento. Eu não aguento, porque tem hora que a gente começa a falar muito, aí o irmão é muito risonho, a irmã muito risonha, aí os outros já dizem, é para ele que o pastor está pregando. Não, eu vou pregar para o caladão também, para o boi sonso, aquele quietão, aquele da cara feia, aquela mulher da cara feia. Mas quando começa a fazer malandragem, aí os dentes já mostram. Quando começa a fazer malandragem, é a hora da malandragem. E nós estamos vivendo na era da malandragem. É a era da malandragem. Estão lançando tudo a perder. Toda a sua força, todo o seu poder, toda a sua juventude, todo o seu lar, o seu próprio emprego, a sua fé. Está lançando tudo a perder. Sansão não percebeu aquilo quando ele começou a brincar com Dalila. Mas mostra onde está seu poder. Nada. Ele enganou ela algumas vezes. Mas não tente pensar que você é mais forte que Sansão. Não, pastor, eu não tenho perigo. Eu acho até graça. Sansão teve, então eu não tenho perigo. Eu sou melhor que Sansão. Eu sou mais forte que Sansão. Não. Isso é quando começa a fazer malandragem, é perigoso para qualquer um. É para o risonho, é para o sério, é para a risonha, é para a séria. Começou a fazer malandragem, é para qualquer um. Tem que atuar como cristão. Você tem que atuar como cristã. Tem que atuar como gente que Deus está dentro dele, dentro dela. Amém? Mas o segundo passo da queda de Sansão foi começar a flertar. E aí você começa a lembrar daquele passo seu. Se você já deu algum da malandragem, o de flertar já acompanhou. Você pode notar. Aí depois vai vir outra coisa. Você vai aproximar daquela pessoa que você flertou. Você vai ter companheirismo com ela. E aí foi o que aconteceu com Sansão. Ele começou com companhias más. Ele teve companhias erradas ao lado dele. E principalmente uma mulher que não era israelita. É como arrumar exatamente um casamento que não é entre cristãos, que não é da mesma fé. Vamos dizer aqui mais claro, que não é da mesma fé. Isso é ser um Sansão malandro e que foi a flertar, e que foi a ter companhias más. É praticar malandragem. O profeta mostrou a vida de Sansão e chegou até a dizer, ele era um homem das mulheres. Porque as mulheres estavam aproximando dele. Porque ele não era aquela coisinha que não fazia nada. Ele era aquele que chamava atenção. Era aquele que chamava atenção. E sempre se chama atenção com uma coisa ou com outra. E pode ser um homem de Deus como Sansão. Começou com malandragem, vai cair. Segura isso aí. Pode ser um homem de Deus como Sansão. Começou com malandragem, vai cair. Vai cair mesmo. Então depois, ele teve aquela companhia errada. Coleguismo. Aí podia conversar com a Dalila. Podia deitar no colo dela. Aquelas companhias que não é da mesma fé e que está encebando. Está encebando. E logo, não,
eles estão vivendo para lá de namorado e dizendo, nós não estamos namorando não. E aí passa a mão no outro e brinca, é malandragem. É a malandragem, e passa a mão no outro. Fica que nem aqueles bichinhos que ficam brigando lá fora, assim. Para não falar um bicho muito feio, fala esquilo, aqueles esquilinhos. Pula para cá, pula para lá, e passa a mão. E diz, mas que gracinha. E como que estão? Isso daí como é que é? É amor ou amizade? É amor ou amizade? Não, é só amizade. Já pensou bem, olha que essa coisa tornar amor? Já pensou bem quando essa agarração, hein, se tornar amor? Mas porque começou na malandragem. E o rapaz não tem juízo, a moça também, e vai para a malandragem. Porque ela não, se tivesse uma coisa melhor para Deus dar ao homem, exceto a salvação, uma coisa melhor, ele daria. Ele diz, ele tinha a mulher para dar para o homem depois da salvação. A mulher, diz o profeta. Então é uma coisa que o homem tem que trabalhar com mimo, porque olha, ela tanto pode ficar apaixonada, como pode fazer você ficar caidinho. Aí depois você chora, mas não sei por que eu estou chorando. Não sabe? Você fez malandragem. A mocinha, você encontra ela ali chorando no cantinho. Por que você está chorando, filha? Não, é malandragem. Ela tem que abrir a boca e falar, não, papai, é malandragem minha, eu fiz malandragem. Conversei com o rapaz demais, com a moça demais, e brincamos demais, agora me apaixonei e nada dá certo agora. Nada dá certo. Eu só fiquei na malandragem. Eu usei do meu período de jovem. E é o período melhor que tem, hein? É o período de moço e moça. Gostoso, aquele período que você não tem que preocupar com as coisas. Simplesmente um namoro. E ir tocando a vida até chegar o casamento, a responsabilidade de manter aquela moça ao seu lado. Mas que tempo bom para essa moça também viver o seu período de namoro. Como é bom o período de namoro, né? Faz que nem aqueles velhos lá dos 10 mandamentos. Um velho diz assim, se eu fosse da sua idade. Ele fala, se eu fosse da sua idade. Porque apareceu 7 moças para Moisés escolher. 7 moças para ele escolher. Tudo pulando, dançando. E querendo mostrar o melhor vestido, a melhor aparência. Apareceu aquelas moças todas ali dançando. E no final, Jetro chamou Moisés e disse, qual delas? Qual delas? Ele olhou e disse, nenhuma. Porque a dele não estava lá. A dele estava cuidando de ovelhas. A dele não estava dançando. A dele estava cuidando de ovelha. Já pensou bem? Deus fazer Moisés ir lá naquele lugar para pegar uma moça? E aquela moça que ele ia casar com ela, não era que o sogro queria empurrar nele. Não. Aquela era algo que estava no coração de Moisés também. Aí ele conversou com ela. Aquela sim. E ela dizia para ele assim, você ficou tão apaixonado, que a história conta isso, pela moça lá do Egito? Por quê? Ela tem peles como de pomba, macia. Que ele começou a mostrar uma inferioridade com respeito à do Egito, né? Mas não é nada daquilo, não, nada daquilo. Eu já disse para vocês, precisa aprender aquilo lá, porque eu gostei muito daquilo. Aquilo é muito gostoso. Se um rapaz e uma moça conversar dentro daquele, fazer um diálogo daquilo ali, eu vou te falar, um acaba casando com o outro. E o pior, depois acaba o diálogo. Você vai ver o que vai ficar depois. Mas é bom ver esses pontos da vida de Sansão. A queda dele. Porque o levantamento dele é maravilhoso. Mas a queda dele foi triste. É o que nós temos que tomar um exemplo de quem caiu para nós não cairmos. De quem desobedeceu para não desobedecermos. Para quem murmurou lá no deserto de São Paulo, para nós não murmurarmos. Tomemos como exemplo o que eles fizeram. Foram adoradores de ídolos, para não sermos adoradores de ídolos. Para não fazermos o que eles fizeram. Ele diz para que não prostituamos como eles prostituíram no deserto. Nós temos que ver o que aconteceu com Israel lá, para não praticarmos estas coisas aqui. Do contrário, nós vamos cair mesmo. Bom, companhias más.
Já pensou você que tipo de companhia você tem tido? Quando você vai em alguma festa, em algum lugar, com quem você gosta de andar? Qual irmã que você chama para ir lá? Qual irmão que vai com você? Qual colega, qual companheirismo que você tem com as pessoas? Que tipo de companheirismo você tem com as pessoas? Como você trata? Você faz o mesmo que elas fazem. Você age como elas agem. Essa é a má companhia. E foi ali que Sansão caiu. Ele teve más companhia. Porque eu não falei quinta-feira, parei aqui. Más companhias. E as pessoas não percebem. Porque as más companhias, no início, elas são boas. Elas são atrativas. Elas têm coisas que te chamam a atenção. Tem coisas que parece que vale a pena você andar com ela, que pode até ganhá-la para Cristo. Mas é uma má companhia. Você não tem uma boa companhia se ela não tiver uma fé genuína nesta mensagem. Até a irmãzinha que não está direito na mensagem, ela não serve para ser sua companhia. Não é só porque ela é batizada em nome de Jesus Cristo, que ela crê no profeta, que pode ser sua companhia. Você ter com ela como uma companhia. Vou em tal lugar com ela e mamãe tem que deixar, precisa deixar. Mamãe tem que olhar que tipo é aquela mocinha também. Aquele rapazinho, as companhias que ele está tendo, com quem ele está andando, o que ele está fazendo. Chega a hora que você precisa andar sozinho como José. Sozinho como José. Ficar sozinho e vencer sozinho. É você e Deus. Aleluia. Bom, agora eu falei de um que não passou por malandragem. José. José não chegou a tocar na malandragem. Ele estava dentro da casa de Potifar, cuidando da esposa de Potifar. E a esposa de Potifar gostou de José. Aproximou dele. Quando foi tocar nele, ele deu no pé. E ela agarrou ele. Porque aquilo ela já estava, olha, é que nem uma serpente. Fica enroladinha, enroladinha. Está enrolada, não tem problema. É enrolada que é. Ela está na hora do bote. Se ela estiver a serpente espichada, é que não tem muito problema. Mas a hora que ela está enroladinha, e só com a linguinha de fora, os lábiozinhos vermelhos, movendo aqueles dentinhos bonitos, e olhando para você, enroladinha. É aí que é o perigo. É aí que é o perigo. E a esposa de Potifar estava já enroladinha, pronta para dar o bote em José. Mas José também já estava enroladinho. Você sabe que já dá uma espichada também assim? Já está preparado, preparadinho. Porque você tem que ver as pessoas com quem você associa, com quem você conversa, o que elas conversam, que tipo de conversa tem. Dali você capta o espírito do local, o espírito da pessoa, de cada indivíduo ali. O profeta diz, basta você ter o Espírito Santo, que você conversa com uma pessoa 2 minutos e sabe que classe de espírito aquela pessoa tem. Hoje nós somos enganados porque a gente parece que quer ser cego e acaba sendo enganado. Mas a verdade é que você olhar bem na direção do Espírito Santo, você não cairá naquilo. José deu uma olhada, na hora que ela deu o bote, ele saiu. Ficou a capa na mão dela. Ela o condenou injustamente, ele sofreu injustamente, mas para dar uma prova para nós. E nós não precisamos praticar malandragem. Que nós podemos ser sinceros. Que nós podemos ser verdadeiros homens, não machões, mas verdadeiros homens, que suporta, que sofre a tentação, como diz São Tiago. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ele é bem-aventurado quando ele sofre. Sofrer é uma coisa, cair é outra. O problema é que as pessoas não estão sofrendo a tentação, estão caindo em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Já é a oração do Pai Nosso. Tenha isso em mente, em vida. Não me deixe cair em tentação. Então, quando a tentação vier, você sofre a tentação de rejeitar uma mulher, de rejeitar uma moça. Sofre a tentação. Mas você é um José. Você é um vencedor. Sofreu a tentação. Não caia na tentação. Porque aí você é outro que eu vou falar daqui a pouco. Mas vem Sansão. Não teve apenas malandragem. Ele não teve apenas o flerte. Ele não apenas teve companhias más.
Mas Sansão teve arrependimento. Ele arrependeu. Ficou diante de Deus, e é aí que Deus te quer. Se você já tem feito malandragem, flertado e com más companhias, tem o que Sansão teve, arrependimento. Arrependa-te e venha para Deus, venha para o altar. Diga: Senhor, eu preciso de força. Torna a dar-me a força. E aí Sansão chegou no seu momento final. Foi o seu levantamento. E o seu levantamento foi saber: meu cabelo cresceu, tenho poder outra vez. Quando o crente percebe que ele perdeu o poder, isso é o pior na vida da gente. Quando perdemos o poder, não estamos tendo o poder. Mas não há poder. Quando não há poder, é terrível. A hora que Sansão descobriu, irmãos, que ele acordou, como dizer: eu vou me virar outra vez e vou matar esses filisteus. A hora que ele levantou sem poder. Você deita no colo dela, poderoso, e quando você acordar, você estará sem poder. Sem poder. Porque aquilo te ganha. Ela tem uma natureza próxima da sua. Não brinque, não faça malandragem com ela. Você a prejudica e é prejudicado. Não faça isto. Mas vamos para o final de Sansão. Sansão no finalzinho, cabelo cresceu. Ele fez uma oração ao Senhor. Senhor Deus, esforça-me só esta vez. Já pensou bem fazer oração e sabendo, é a última oração que eu vou fazer, eu vou morrer? É a última oração. Sansão sabia. Senhor, esforça-me somente uma vez mais. Morra eu com os filisteus. Agora, em tudo aquilo de Sansão, se os irmãos notar, Deus tinha um plano. Deus estava naquilo. Por isso Sansão não se perdeu. Sansão foi um salvo. Ele não se perdeu. Porque aqui o homem semeia e ele colhe. Mas como Deus dá o livre-arbítrio para o homem, e Deus sabe o que esse homem vai escolher. Por isso não adianta julgar este homem, julgar esta mulher, porque Deus já sabe o que eles vão escolher. E eles vão pagar pela sua escolha. E depois, se tem um período, tempo de se arrepender e retornar a si o poder de Deus novamente, eles poderão ter maior proeza, fazer maior proeza no final da vida do que quando principiaram sua vida cristã. Mesmo que eles tiveram uma derrota, eles poderão se levantar no final e ainda ter uma vitória maior do que o princípio. Talvez você não pense nisso. A gente não deve pensar em querer uma vitória desse jeito. Mas quando um homem é levantado para este fim, não adianta mexer com ele. Ele fará a obra de toda maneira. Ele levantou e Deus diz: eu não quero que você mate apenas 1000 filisteus. Aquilo era 1000 soldados só. Eu quero que você acabe com tudo, com o Deus Dagom deles. Eu quero que você derruba o templo deles. Eu quero que você mata mais de 3000. Fala: mas Deus é assim? É, Deus naquele tempo agia assim. Eu quero que você faça isto. Então agora o seu poder está novamente em você. E ele pede para o moço: guia-me às colunas principais do templo. E foi guiado, porque já não enxergava mais. Um homem cego, mas que tem poder ainda. O poder retornou a ele. Uma mulher cega, mas que o poder veio a ela novamente para o último trabalho. Vou morrer, mas tem uma coisa: eu vou fazer a obra de Deus. Sansão encostou naquelas colunas e eles pensaram: vamos brincar com ele mais um pouco. Quantas vezes Sansão deve ter sido levado lá para brincadeiras, porque ele se tornou um palhaço na mão dos filisteus depois que ele caiu nas mãos de Dalila. Depois que o homem cai nas mãos da Dalila, ele se torna um palhaço nas mãos do diabo. Ele quer levantar sua moral, é tão difícil. Ela quer levantar sua moral, é tão difícil. Precisa de fazer a última oração, a última oferta, o último clamor.
E o diabo, até esse tempo que você faça a última oração, o diabo vai fazer malandragem com você, comigo. Se nós fizemos uma vez malandragem, ele fará malandragem conosco. E aproximou daquele lugar. E ele encostou naquelas colunas. Nenhum homem tem poder para isso. Eles sabiam, não tem um filisteu, não tem um homem poderoso, não existe este homem na terra. Só existia Sansão, mas Sansão perdeu o poder. E agora Sansão encostou suas mãos na coluna principal e fez a sua oração silenciosa, sem gritos pentecostais, sem barulhos pentecostal. Fazer sua oração em silêncio. Senhor dos exércitos, escute-me somente uma vez mais. Morra eu com os filisteus. Aquilo não era o braço de Sansão, era o braço de Deus. Mas Deus tem que ter esses braços. O profeta veio e diz: Deus não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Deus não tem outros olhos senão os meus e os seus. Deus não tem outros pés senão os meus e os seus. É Deus andando em dois pés em nós. Sansão fez a última oração e não deu tempo deles jogar uma lança nele. Não deu tempo deles matá-lo. Porque era ele quem tinha que fazer a última proeza. Era o arrependimento que veio a Sansão. Que oração sincera ele podia fazer quando ele colocou a mão naquela coluna, sabendo: vou morrer, Senhor. Que oração sincera. Parava um pouquinho, podia meditar: Senhor, matei os filisteus, 1000 filisteus, uma queixada seca de jumento. Aquilo não era, a queixada era Deus. Queixada batia num elmo daqueles, dos filisteus, despedaçava. Mas aquilo ali encostou e matava, afundava um elmo daquele na cabeça de um filisteu, e ele morria. Aquilo era Deus naquela queixada. Ele podia pensar nisso. E já não tinha olhos mais para poder descer uma lágrima. E daqueles 2 buracos podia descer água ainda. E aquilo descia no seu rosto. Ele: Senhor, é a última oração. Irmão, a última oração é mais séria. A última oração é mais honesta. Quando você sabe que vai morrer, a última oração é muito mais honesta. As pessoas não fazem as suas orações sinceras hoje porque elas não pensam em morrer. Elas não sabem. Elas podem partir de uma hora para outra e faz malandragem aqui, malandragem ali, e não faz uma oração honesta. Mas na hora que agarra com a coluna, a oração é honesta. Morra eu. Não morra os outros, morra eu. Com os filisteus, eu vou morrer junto com eles. Mas vou pagar o preço dos meus erros, da minha malandragem, de eu ter flertado com Dalila, de eu ter más companhias com os filisteus, com as filisteias. Mas agora eu morro com eles. Porque é hora de usar o seu poder para matar esses pagãos. E foi a hora que o templo desceu sobre ele. Sua oração será mais sincera quando você estiver na hora da morte. A viúva, a oração dela foi sincera, mais sincera ainda, quando ela pegou a última colher de farinha, foi na botija a última colher de azeite e fez um bolo do tamanho de uma mão, amassou aquele bolo e diz: agora eu vou assar esse bolo, vou comer e vou morrer. A oração dela foi séria, diz o profeta. Aquilo que é oração, quando não tem mais nada para comer, vai comer e morrer. A oração é mais séria. Você é melhor cristã do que pensar em ser bonitinha e sair atraindo todo mundo com esse corpinho violão. E você é tentado pelas mesmas mulheres, porque os olhos cheios de cobiça, cheios de adultério, diz a Bíblia. Sair pela rua da mesma forma. Mas aquela mulher ficou
séria na oração. Quando ela amassou o bolo e saiu lá fora, oh, meus irmãos, parecia que tudo ia acabar. Tudo estava terminado. Vou pegar 2 gravetos, vou assar esse bolo, vou comer, eu e o meu menino, e nós vamos morrer. É o último bocado. Já não chove faz 3 anos e meio. É o último bocado. Vou comer e vou morrer. Ela sai lá fora para pegar os 2 gravetos. Tem um velho calvo lá no portão. Ô, senhora, dá um pouco d'água. Ela virou para buscar a água, porque ainda tinha água na casa dela. Virou para buscar a água, ele diz, traga-me também um bocado de pão na sua mão. Naquela hora ela teve que virar. Ela tinha um bolinho só para ela e para o menino, ia comer, ia morrer, agora tinha que repartir também com o peregrino. Moço, eu tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, fiz um bolo, vim buscar esses 2 gravetos aqui, porque eu vou assar esse bolo, vou comer, eu e o meu menino, que é provável, diz o profeta, fazia 15 dias que eles não comiam. Para poder distanciar mais, para a morte chegar mais distante. Então eles tinham uma refeição de semana, de 15 dias, porque não chovia sobre a terra, não tinha alimento. Mas uma viúva tinha alimento, e Deus falou para o Elias, lá no mato, lá na beira do riacho. Deus falou, riacho, para de dar água. O riacho secou. Deus falou para os corvos, não leve alimento mais para o meu profeta. E Deus falou para o profeta, isso você tem que guardar. Deus não fala só uma coisa não, Ele fala tudo. Ele mandou o riacho secar, Ele falou para o corvo não levar mais alimento, mas chamou Elias e diz, olha, sai daqui. Sai daqui. Você desce, porque eu ordenei uma viúva para te alimentar. Não mais corvo, uma viúva. E quando ele bate na porta dela, ela estava com o último bolo. Ia comer e morrer. Senhor, eu vou comer e vou morrer, eu e meu menino. Ele ainda disse, vai e traga para mim primeiro. O profeta diz, Deus é em primeiro lugar. Ali era um profeta, era Deus falando, traga para mim primeiro, Deus em primeiro lugar, nada de marido em primeiro lugar. Olha, marido em primeiro lugar vai só te dar dor de cabeça. Namorado em primeiro lugar só vai te dar dor de cabeça. Namorada em primeiro lugar, moço, só vai te dar dor de cabeça. Mulher em primeiro lugar, homem, só vai te dar dor de cabeça. Ponha Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, faça para mim primeiro. Quando ela ouviu aquelas palavras, faça para mim primeiro, porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai secar, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Aquilo diz o profeta, foi como um trovão que rebombou na casa daquela mulher, e ela chamou aquele peregrino para dentro. E ela foi e fez o bolo, assou o bolo, comeu, ela comeu, o menino comeu, o profeta comeu, e tinha bolo ainda. No outro dia, ela foi buscar, tinha farinha, tinha azeite, até que choveu sobre a terra. Eles estavam comendo, mas aquela viúva podia comer, porque ela tinha um profeta dentro de casa. Vocês têm que saber que esse mundo denominacional, eles estão morrendo de fome, não tem profeta. Quem rejeita profeta está morrendo de fome dentro dessas denominações. Não tem comida, mas na casa dessa viúva tem comida com fartura. Porque tem um profeta, tinha o profeta Elias, e nós temos o profeta Elias para dar alimento espiritual. A palavra de Deus nesse dia para a igreja. Aleluia. Agora vale a pena a gente ver esta recuperação de Sansão. Deixa eu passar rapidamente porque eu tenho poucos minutos agora. A queda de Davi. Você sabe a primeira coisa com Davi? Vamos colocá-la assim. Foi quando ele deixou de consultar o Senhor. Ele consultou os capitães de 100, os capitães de milhares, mas não foi em Natã, que era o profeta do dia. Davi era rei de Israel. Mas ele não foi em Natã, que era o profeta do dia. E ali foi a queda de Davi. Ele não consultou o homem de Deus, consultou os capitães de 100,
de milhares, e eles diziam: suba, rei, vá buscar a arca é nossa, é de Israel, é o Senhor no nosso meio, pode buscar, o Senhor quer que você faça isso, majestade. E Davi disse: sabe o que eu vou fazer? Capitães de 100 e de milhares, agora eu não quero mais carregar esta arca do Senhor, eu não quero carregá-la como era carregado antes, com um varal, que era um varão que passava entre as argolas da arca, e colocada nos ombros dos levitas. Davi diz: não, eu tenho um plano melhor, eu sou rei de Israel, o que vocês acham, capitães de 100, capitães de milhares? Viva o rei! Viva o rei! Então, agora nós vamos construir um carro, agora é carro de boi, nós vamos buscar a arca, não vai ser mais nos ombros dos levitas, que apontava para o sacerdócio, não, nós vamos agora trazer nos lombos do boi, num carro novo, numa denominação nova, numa denominação reformada. Não sei se Deus tem igreja reformada, a igreja de Deus é nascida de novo. Mas vem cá, Davi teve tudo isso em mente, fazendo uma obra a Deus fora da sua vontade. O profeta pregou essa mensagem. E Davi então achou que estava fazendo uma grande coisa, porque os capitães de 100 estavam dizendo: tudo bem, viva o rei. Os capitães de milhares: viva o rei, pode buscar a arca para nós. E ele então fez o carro novo e foi buscar a arca. E aquela alegria, e Davi veio dançando na frente da arca. Glória a Deus, a arca está retornando novamente, retornando para Jerusalém. Olha aí, lá vem a arca. E Uzá, que não tinha nada a ver com o sacerdócio, estava ao lado da arca, um grande amigo de Davi. Ele estava por ali para poder ajudar. Você sabe, nas curvas de nível, dá o vai e vem assim. Se fosse nos ombros dos levitas, não tinha que ficar preocupado. Mas já que estava nos lombos de boi, a coisa mudou. Agora é um carro novo, é uma denominação. Então tinha que ter alguém só para pôr a mão e não deixar cair a arca. E foi isso que aconteceu. A arca, o carro, não vai e vem daquele, numa curva de nível daquela, fez que ia cair. A arca ia cair. Uzá pôs a mão na arca, colocou a mão na arca e morreu na hora. Tem muitos pregadores mortos. Tem muitos pregadores mortos, pondo a mão na arca. Eles não são da tribo de Levi. Isso quer dizer, eles não são com o ministério sacerdotal. Eles querem nome. Eles querem nome. É o que eles estão querendo. Eles não estão preocupados com o povo como precisa se preocupar. Estão preocupados com o dinheiro, em levantar ofertas. Esse é o problema de hoje. E Uzá está aí junto com Davi, fazendo uma obra a Deus fora da vontade de Deus. Meteu a mão na arca, morreu. E há muitos pregadores mortos, rapazinhos mortos, com a Bíblia na mão, pastores mortos, 30, 50 anos de ministério, apenas por teologia. O indivíduo tem que viver a palavra. Não é teologia que te leva a lugar algum. Não havia nenhuma magia no tempo de Jesus, não. Aí vem João Batista. Cadê sua teologia, João? Ah, o machado está posto na raiz da árvore. Nós nunca estudamos isso lá no seminário. Não, mas isso não é, o meu seminário, sabe onde é? Lá do deserto. Comendo gafanhoto, mel silvestre. Eu já vi que você é um louco mesmo, João. Mas o machado está posto na raiz das árvores. Arrependei-vos e convertei-vos. Isso daí que era a teologia de João, a teologia de Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Essa é a teologia que não estuda num seminário trinitariano. E aonde está a trindade na Bíblia? Não tem. Contudo, eles lutam por isso. Vamos deixar eles de lado. Vamos deixar. Porque senão não termina aqui. Então o erro de Davi foi não consultar o Senhor. Teve uma segunda queda de Davi,
que foi a numeração do povo. Ele queria saber quantos soldados tinha, tanto em Israel como em Judá. Quantos soldados tem? Vocês vão e contam. E ali estava Joabe, o maioral também dentre o seu reino. Mas o rei, acha que está fazendo uma coisa honesta? Vai e conta para mim. Ele mandava, acabou. Ele é rei. Joabe o advertiu, mas ele não aceitou aquilo. Vai, conte. E enquanto eles foram levar 9 meses para contar aquele povo. 9 meses. Aí trouxeram o resultado. Depois vieram com o resultado para Davi. Davi se arrependeu do que ele tinha feito. Eu fiz uma coisa errada. Não podia ter feito isso. Aí Gade mesmo, né? Gade, o vidente de Davi, chegou para ele e diz: olha, Deus está propondo agora 3 coisas para você. Deus está propondo 3 coisas para você. Escolhe uma delas. Queres 7 anos de fome que te venha à tua terra? Ou por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Pede uma dessas, porque você arrependeu, mas vai pagar o preço. Ô irmão, o povo precisa aprender isso. Você arrepende, mas vai pagar o preço, Davi. Você arrependeu? Tá bem, você lê ali o capítulo 24 de 2 Samuel, você vai ver, ele arrependeu, só que você vai ter que pagar o preço. Qual dessas 3 você vai escolher? Deixa eu repetir. 7 anos de fome, 3 meses correndo do inimigo, ou 3 dias de praga? Aí ele deu uma pensada bem, diz assim, diz Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi sabia, não me solta na mão desse povo não, que ele me mata. Mas Senhor, fica eu na sua mão, faça o que o Senhor quiser, mas eu quero cair na sua mão. Aí veio as pragas sobre Israel. O rei errou, o povo pagou. O pai de família erra, a mãe de família erra, a família inteira sofre. Paga o preço de pertencer à família, porque na hora da exaltação daquela família, você deve ficar alegre com a família toda. Se uma família é exaltada, todos daquela família diz graças a Deus. Se o pai é elogiado, a esposa diz graças a Deus. Os filhos, oh, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque um foi elogiado. Mas se um é abatido, todos ficam entristecidos, porque estão pagando o preço da queda. Afinal, a terceira que eu pude tirar de Davi é que Davi, ao invés de ir na batalha, 2 Samuel, capítulo 11, ele ficou no terraço, dando uma andada para lá e para cá, e ele estando ali, quer dizer, vazio, sem serviço. Gente sem serviço dá um problemão. Vazio, sem serviço, encha a sua cabeça de Deus, seu coração de Deus, seus olhos de Deus, saia na rua, saia, mas você está cheio. A hora que você encontrar tudo, bate ali e volta, porque já está cheio, não entra mais. Não entra. Você é tentada, mas aquilo não entra, porque já está cheio. Mas se não estiver cheio, cuidado. E aí Davi, ali no terraço, andando para lá e para cá, deu uma olhada ao longe assim, viu uma mulher banhando. E a Bíblia diz que Batseba era uma mulher bonita. Sempre cai assim, mulher bonita, Dalila, Batseba. Tem que Dalila é a Filisteia. Batseba já estava dentro de Israel. Batseba serviu para trazer o rei Salomão. Ela foi mãe do rei Salomão. Deus viu, Davi, você é um homem que naquele tempo havia poligamia, ele tinha 500 mulheres, mas ele olhou ainda quis mais uma. Vocês têm que ver isso, gente. O sexo, se você partir para o lado dele, ele é insaciável. E é isso que destrói homens de Deus, destrói pais de família, mães, porque o sexo é insaciável. O próprio Davi, com 500 ainda gostou de Batseba, mandou levar para ele, mandou colocar o marido dela na frente da batalha, o marido morreu, e lá vem Davi agora pagando o preço. Nasce o menino, Davi ora, Davi chora, Davi jejua, mas o menino morre. Davi levanta, come, bebe, porque sabe que já tinha passado aquele período. Agora vem a hora de pagar o preço. Ele pagou o preço. Mas deixa eu terminar pensando em 3 coisas aqui de Davi. Eu creio que depois que Davi
teve aquela queda com Batseba, que foi uma queda moral. Ele teve aquela queda com Batseba, mesmo tendo aquela mulher em casa, no meio de 500. Ele sabia, agora tem que pagar o preço. O menino veio, ele orou, não há resposta de oração. Não há bênção para Davi nessa hora. Não há bênção se você não acerta a sua vida. Não há bênção se você não confessa seus pecados. Não há cura divina se você não confessa seus erros. Deus não pode te abençoar. Ele não abençoou Davi, e ele seria injusto se me abençoasse. Errado. Primeiro eu tenho que confessar. Eu posso estar errado, mas eu digo, pequei. O sangue vem e apaga, aí ele vem e me abençoa. É assim que Deus faz, é o que Deus quer fazer com cada ser humano. Mas os homens não têm pensado nisso, eles querem misturar todos os seus pecados e jogar Deus no meio. Não, confessai as vossas culpas uns aos outros, diz o apóstolo, escrevendo aos Gálatas. A gente precisa dessa confissão. Espera lá, eu penso em Davi naquela queda, ele pensou assim, oh meu Deus, naquele tempo que eu matei o urso, naquele tempo que eu matei o leão, oh meu Deus, naquele tempo que eu matei o gigante. Quantas irmãs olham para trás e dizem, aquele tempo que eu matei o urso, que eu matei o leão, que eu matei o gigante, que eu larguei de fumar, de beber, de adulterar, de mentir, de fazer coisa errada, e o pior, hoje se está fazendo aquilo outra vez. Aí só fica olhando para trás. Aquele tempo, irmãos Rã, irmãos mulher de Ló, dá um pulinho, olha para trás, olha, eu já fiz muito isso, eu já fui. Davi também podia dizer, eu matei o urso, eu matei o leão, eu matei o gigante. Mas a hora que ele chegava mais por perto, o chefe dele dizia assim, mas meu senhor, tu foste derrotado por uma mulher. Batseba te agonizou. Sansão, matei 1000 filisteus, fiz proezas. Mas Dalila, alguém chega a dizer, mas e a Dalila, Sansão? Então a Dalila me derrubou. Mas aí vem o levantamento desses homens de Deus, e terminando, o arrependimento de Davi está no Salmo 51. Leia o Salmo 51, porque foi feito exatamente depois que ele pecou com Batseba e mandou colocar o marido dela na frente da batalha, porque ele não podia viver com aquela mulher se ela tivesse marido. Os homens hoje, reticência. Mas naquele tempo, Davi com 500, ele não podia viver com mais uma mulher se ela tivesse marido. Por isso ele mandou colocar aquele marido na frente da batalha, porque é o primeiro que morre. E aí vai morrer, eu já caso com ela. É assim. Tem gente que já faz coisa proposital. Faz coisa proposital. Foi ali o pecado de Davi. Mas o Salmo 51 foi o levantamento de Davi. Conforme a tua infinita graça, ó Pai de amor, perdoa as minhas transgressões. Senhor, obrigado por podermos estar em sua presença. Por podermos gozar destas bênçãos divinas. Por podermos ter esta revelação, esta luz. Guarda cada um de nós, Pai. O que aconteceu com Sansão, dai força para nós vencermos. O que aconteceu com Davi, dai força para nós vencermos. Faça nós vencer como José venceu. José não tocou na mulher de Potifar, ele venceu. Faça-me um vencedor. Faça desta igreja vencedora, em nome do Senhor Jesus Cristo.